Está começando mais um podcast de direito aqui diretamente dos estúdios da Toca. Me chamo Paulo Borges, sou advogado em Curitiba, Paraná, e hoje eu trouxe um especialista em direito internacional para tirar as minhas dúvidas sobre o recente tratado aí firmado entre a União Europeia e o Mercosul. Mas antes de dizer quem é essa pessoa, eu quero agradecer aqui para o nosso patrocinador, que é esse belíssimo estúdio, são os estúdios da Toca. Eu vou falar mais sobre ele lá para frente, mas eu não posso deixar de dar já no início esse meu muito obrigado, porque afinal, pouca gente que quer caminhar conosco nesse projeto, né? Então vamos lá, agora sim. Eu trouxe aqui então para falar conosco, vou até olhar minha colinha, porque o currículo dele é bom. O menino, tive que fazer um resumo aqui para falar sobre ele, mas o menino é especialista, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, doutor e mestre em Direito Internacional pela USP e tem uma vivência acadêmica já longa em instituições muito respeitadas no âmbito acadêmico internacional. Inclusive esteve aí numa delegação, estagiando no Ministério das Relações Exteriores, numa delegação junto à OMC. Estou aqui falando com o meu amigo doutor Antônio Seixas. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Vamos lá. Para situar quem está vendo esse monte de notícia aí nas televisões, nas rádios, tá? Antes da gente entrar em coisa técnica, né? O que significa na prática um acordo de livre comércio como esse que está sendo firmado aí? Bom, vamos lá. Como até eu costumo falar, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás para conseguir entender como é que as coisas funcionam. Perfeito. Tá? Falando especificamente sobre acordos de livre comércio, o que você tem que entender são as dificuldades que as pessoas têm de vender ou comprar produtos de ou para o exterior. Né? Então, isso tem várias, vamos dizer assim, não diria dificuldades, mas tem tarifas, barreiras técnicas, que se chama barreiras técnicas, né? Mas regulamentações, né? Travas dos governos com relação ao que vem do exterior. Né? Geralmente é isso, né? O país vai criar barreiras para produtos que venham de outro país. Né? E os acordos de livre comércio visam justamente amenizar, diminuir essas barreiras para facilitar essa troca de bens e serviços entre países, né? Óbvio, desde os acordos mais simples até os mais avançados, que são os blocos econômicos, né? Como o Mercosul, a União Europeia, que aí são, vamos dizer assim, é um estágio mais avançado de um comércio livre entre países. Né? E esse tipo de acordo costuma durar esses 20 anos que diz que duraram essa conversa? É isso mesmo? Demora tanto tempo assim mesmo? Ou foi esse caso específico? Por que demorou? Demora. Esse realmente é emblemático, né? Porque são muitos interesses que estão envolvidos. Óbvio, também depende da vontade política de quem está no governo em cada momento, né? Então, às vezes, você pega uma época que você tem governos com tendência pró-comércio internacional, né? E aí isso facilita, né? Mas, ao mesmo tempo, você pode ter momentos em que existe um interesse mais protecionista. Reserva de mercado. E aí começa a dificultar o andamento desses acordos. Então, basicamente é isso que faz com que esses acordos demorem. Como eu disse, são muitos interesses envolvidos de empresários, de governos, de inúmeras entidades. Então, é por isso que é um tema bastante delicado. Muita negociação até chegar num acordo final. Isso faz com que ele chegue, de certa forma, vamos dizer, obsoleto? Vamos lá, esse tempo todo que demorou para fazer toda essa análise estrutural, não faz com que outros países ganhem, talvez, aquele mercado que a gente achou que ia ganhar? Olha, não sei nesse ponto de outros países ganhar o mercado, mas tem alguns especialistas que têm, alguns diplomatas ou outros especialistas em comércio internacional que têm comentado sobre estar um pouco obsoleto. Afinal, é um acordo que foi criado lá, as bases dele foram estabelecidas há 30 anos atrás, né? E hoje em dia a realidade já não é
exatamente a mesma, né? Até eu lembro porque foi bem na época que eu fiz essa minha estada lá na OMC, que foi quando foi estabelecido, vamos dizer assim, finalmente chegaram termos comuns do que seria para avançar na negociação desse acordo União Europeia-Mercosul. Então, basicamente, em 2019, eles chegaram e falaram assim, ó, tá, a gente começou a falar a mesma língua, temos essa base aqui de negociação. Perfeito. E de lá até agora foi o refinamento desse acordo, né? É até curioso, né? Porque, em tese, nós tínhamos aqui o governo anterior, em princípio, né, em tese, era mais liberal, então seria mais a favor do comércio internacional, mais a favor de acordos dessa espécie. O governo atual já não tanto, mas agora já tem um entendimento diferente e acabou levando à frente esse acordo. Só que assim, comemora-se muito, usa-se muito isso como bandeira política, uma conquista, óbvio, isso é inevitável, né? Normal, né? Mas é preciso ser mais sóbrio quando você vai analisar essa questão, porque não está acabado não, tem bastante chão ainda pela frente para até o acordo chegar nos finalmente, se a gente poder saber o que exatamente vai ser aplicado e o que não vai ser aplicado. Então, porque agora nós temos um texto que foi aprovado, que já havia sido aprovado pelo Mercosul e agora foi aprovado pelo Conselho da União Europeia, mas ainda tem muitos passos para frente. Então, a gente ainda não sabe exatamente o que vai ser aplicado na prática, né? E quando a gente olha o momento geopolítico, né? Eu me pergunto se esse acordo, se ele é de fato, hoje, pode ter sido lá atrás, mas hoje, se ele é de fato um instrumento de integração entre os blocos, ou se ele acaba sendo usado pela União Europeia como um instrumento para se situar melhor na geopolítica atual, né? Vamos lá, tem gente dizendo que a União Europeia voltou a ter interesse nesse assunto ou quis prosseguir com esse acordo por causa das políticas protecionistas dos Estados Unidos. Então seria que foi com relação às tarifas, né? Principalmente as tarifas e portanto a intenção de abrir mercados, né? ou aumentar o fluxo de troca de bens e serviços. Mas assim, como eu disse, devagar com dor. Tem muita coisa ainda para acontecer, né? Talvez essa coisa, não sei se seria eles se antecipando ou já atrasados, talvez, né, para tentar correr atrás do prejuízo, como a gente costuma dizer, né? Porque hoje a situação que a política americana tem criado ali, né, com as relações, dá a impressão que tem dificultado, e eu me lembro de ver o próprio presidente americano criticando muito a União Europeia, né, assim, levando aquela ideia de que há uma defasagem, né, em vários aspectos, né. Então eu imagino, para mim, soa como, nossa, nesse momento resolveram reavivar o acordo, né, tipo, dá a impressão que o objetivo é confrontar isso, né. Assim, eu sempre privilegio assim, uma visão bem sóbria da questão, porque, como eu disse, tem muito ruído e muito discurso político envolvido. E deve ter muito achismo também. Então, tem uma coisa que se fala ou que se vende como uma conquista, o próprio Trump faz muito isso, e agora tem sido feito também, o Lula tem celebrado muito esse acordo, né? Como se fosse... o que é muito bom, obviamente, fazer um acordo como esses, mas assim, é preciso analisar friamente o que realmente aconteceu, né? Então, o que existe, óbvio, né? Eu tenho como uma impressão minha que, em geral, os países tendem a ser protecionistas. Perfeito. Então, o ideal é sempre você exportar mais. Claro. O máximo que você puder exportar é excelente, mas você nunca gosta de importação, né? De balança comercial, número. Porque importar, não, vem o produto de fora, vai diminuir minha indústria aqui. Então tem aquela história de proteger a indústria nacional, os produtores nacionais, e aí que vem a toda essa história do protecionismo, né? E os acordos
vão contra isso, né? Porque eles estão justamente facilitando a entrada do produto estrangeiro. Você não pode querer tudo, né? Se você quer exportar mais, você vai ter que liberar mais importação. Sim. E que, no final das contas, é bom para todo mundo. Porque qual que é a razão pela qual alguém vai decidir importar um determinado produto? Provavelmente porque ele é melhor, porque ele é mais barato, né? E óbvio que ninguém quer, mesmo quem né, tem um ideal mais libertário em termos de comércio internacional, ninguém quer que haja uma invasão de produtos e que acabe com a indústria nacional, não, né? Mas estimular a competição, talvez. Exato, né? Mas como eu disse, eu mesmo sou um partidário do comércio internacional. Uhum. Quanto mais a gente tiver trocas de produtos, melhor vai melhorando a qualidade dos produtos, a forma como eles são produzidos, né? Aumenta a competitividade mesmo, não só interna como, né, internacional. Fora aquelas teorias econômicas mais antigas dizendo assim, olha, tem produtos que eu preciso que eu não produzo, né? Tem produtos que eu produzo bastante, eu posso servir para o exterior. Então, são todas essas questões envolvidas, né? Mas hoje tem um movimento mundial aí, acho que liderado mais pelo Trump mesmo, de protecionismo. Uhum. E isso aí vamos dizer assim, é um movimento curioso, né, para tentar aumentar o comércio fora Estados Unidos, né? Mas a gente vai ter que ver como é que isso vai funcionar. Até tomar a liberdade aqui de fazer vamos dizer assim, dar um passo atrás, né? Como tudo relacionado ao direito internacional, porque o direito internacional não é como o direito normal, nacional. Doméstico. Uhum. Né? Porque o direito doméstico você tem uma estrutura que é uma estrutura do Estado, uhum, né? O Estado que tem a soberania sobre o seu território, o Estado que tem o monopólio da força. Por que o direito ele vale sobre, né? Você tem o que se chama jurisdição, né? Porque você tem mecanismos de executar esse direito, fazer com que esse direito seja cumprido. E isso, num contexto de um Estado, um contexto nacional, fica muito claro, né? Você tem o próprio Poder Executivo, você tem o Judiciário, que vai dar uma ordem judicial para cumprir o direito. Ok. No direito internacional, isso é um pouco diferente. Porque não existe uma organização supranacional que tenha esse mesmo poder do que um poder executivo, do que um poder judiciário pode fazer dentro de um país. Não tem como ele fazer para outros países, né? Digamos assim, você no cenário internacional você tem um panorama em que todo mundo é igual, né? Depende da voluntariedade de quem está do outro lado. Não, né? Tem alguém acima. Está todo mundo igual, né? E óbvio que tenta se construir vários... tem organizações internacionais que servem justamente a isso, né? Você tem a ONU, você tem a OMC. Em matéria de comércio, a OMC funcionou muito bem por bastante tempo, né? Porque ela sim criou um mecanismo para executar os acordos que eram ali celebrados. E quando havia qualquer espécie de disputa, você tinha um mecanismo de resolução de disputas dentro da OMC. Uma arbitragem mesmo, né? Exatamente, né? Que era que pelo princípio do multilateralismo, né, você exige a unanimidade. Então todos os países têm que concordar para nomear determinados os juízes que compõem esse órgão, chama-se o órgão de apelação do OMC, né? E o que acontece? Logo depois da entrada da China no OMC, as coisas começaram a mudar um pouquinho. A mudar. E por mais que é curioso, porque por mais que o presidente Trump, tanto nesse mandato quanto no mandato anterior,
tenha vociferado bastante um discurso protecionista, ou seja, contra, não é contra, mas diminuindo o multilateralismo, isso começou antes do Trump. Já com Obama, ou talvez até antes, desde que a China entrou na OMC, e que é um grande concorrente dos Estados Unidos, os Estados Unidos começou a bloquear as nomeações de novos juízes para o órgão de apelação. E isso foi durando desde o Obama, passou pelo Trump, passou pelo Biden, e agora, há pouco tempo, eu não vou dizer exatamente, mas não tem mais juiz no órgão de apelação. Olha. Porque a nomeação tem que ser unânime. Então, se alguém falar assim, não tem. Não nomeia. Então, acabou o órgão de apelação. Acabou porque não tem mais juiz. Então, você enfraqueceu bastante a forma de executar um acordo internacional sobre, principalmente, temas de comércio na OMC. Porque, vamos lá, o que você tem como alternativa a isso? E, óbvio que não é só para o direito internacional ser executado, é preciso ter um judiciário internacional. Não. O que acontece? O direito internacional ele vai ser executado à medida que ele seja internalizado. Portanto, é um tratado, os países assinam um tratado, esse tratado ele geralmente vai ao Congresso e o Congresso Nacional aprova esse tratado e ele se transforma numa lei nacional. Perfeito. Certo? E aí é diferente, porque à medida que ele se tornou uma lei nacional, aí o próprio Judiciário Nacional vai executar esse acordo como se fosse uma lei, né? E é por isso que eu falei que vai demorar ainda para a gente saber, voltando já depois dessa explanação toda, voltando para essa questão do acordo União Europeia-Mercosul, porque o próximo passo é justamente esse, é todos os países aprovarem nos seus congressos nacionais os termos desse acordo. E vamos lá, eu imagino que no Mercosul não vai ter tanta dificuldade, mas na União Europeia vai. E muitos países que já se posicionaram contra o acordo na votação do Conselho, a tendência é que eles também não aprovem internamente esse acordo. E aí a gente vai saber como que vai funcionar. Na União Europeia tem até um outro contexto que nós não temos aqui, porque tem determinadas matérias legislativas que são aprovadas em âmbito supranacional, ou seja, que não é nem o Congresso local que aprova, são coisas que são tratadas em nível supranacional. Então, aprovou. União Europeia acaba obrigando todo mundo que está naquele guarda-chuva. Isso. Então, assim, tá assim, ainda em discussão para ver exatamente foi aprovado esse acordo, as matérias que são de direito supranacional, de competência supranacional, essas não vão mudar. Mesmo que um país soberano diga, não, reprovei o acordo. Agora, outras matérias que são de competência local, aí nós precisamos esperar o que cada parlamento vai dizer. Porque, como eu disse, um acordo como esse, ele vai inúmeras matérias, né? Eu até trouxe aqui uma colinha o que o próprio Ministério das Relações Exteriores publicou dizendo sobre esse acordo, né? Então tem, cara, inúmeras coisas sobre direito de propriedade intelectual, o que eu falei das barreiras técnicas, os padrões regulatórios, padrões sanitários, né, fiscalização sanitária. São muitas coisas, só que assim, o acordo sempre vai dizer assim, estamos criando mecanismos para facilitar, sempre naquela linguagem meio sabonete, assim. E depois que a gente vai ver o que realmente vai acontecer. O que fica mais claro sempre são as tarifas, né? Então, as tarifas eles vão eliminar as tarifas sobre 90% dos produtos que o Mercosul exporta para a União Europeia e vice-versa. Óbvio que isso não vai se dar de um dia para o outro, então, geralmente é paulatino, então, se lá tem 10% do imposto aqui, ano que vem é 8%, 6%, então vai
uma coisa Uma progressiva, uma graduação. né? Óbvio, para não ter um choque de mercado. Só que tem eu diria uma pegadinha, assim, porque é muito fácil dizer assim, vamos zerar a tarifa de tudo. Mais ou menos. Muitos produtos, eles estabelecem cotas de importação. Então, assim, esse benefício de redução de tarifa, por exemplo, para carne brasileira, na União Europeia, vai ser reduzido o imposto, vai. Só que é limitado a X quantidade. X toneladas de carne por ano. Passou disso, a tarifa é a anterior. Que é para manter um equilíbrio, digamos. Exatamente. Na verdade, o que é isso? Isso é protecionismo. É protecionismo. Né? É porque a própria União Europeia é muito protecionista. Eles gostam muito do... não só gostam, como eles utilizam mecanismos para proteger os produtores locais, né? Então, isso acontece no mundo inteiro, mas na União Europeia é bastante. Então, por isso que eu falo que às vezes a gente se deixa levar pelo discurso, o que alguém está falando no momento, mas no fim, no fim do dia você vai ver como é que não é bem assim que funciona, né? E nem é tão simples quanto fazem parecer ser, né? Mas, assim, como eu disse, eu até vi aqui algumas questões que eu espero muito, muito que realmente melhorem, né? Por exemplo, eu vi aqui das medidas sanitárias, quando você pode ver muitos produtos, você tem lá o selinho do Ministério da Agricultura, ou tem até órgãos de fiscalização local, que não é simples eu produzir um produto e vender. Claro. Não é só eu criar minha vaquinha né? Não é só eu pegar a uva e transformar em vinho. Não. Tem toda uma... Isso que as pessoas às vezes não pensam, né? Ela só vê o produto chegando na casa delas, ela vai lá na gôndola do mercado e compra. Mas, assim, até chegar lá, são muitas, né? Muitas questões que vão regulando e formatando o produto que vai ser colocado no mercado. E cada país tem o seu órgão, tem seu Inmetro, tem seu Ministério da Agricultura, né? Então, o que acontece? Por exemplo, eu vi aqui que, aparentemente, os selos de inspeção sanitária, vamos lá, por exemplo, uma carne que é inspecionada aqui no Brasil e já tem o selo daqui do Brasil, não precisa passar novamente pela inspeção lá da União Europeia. Já tem um reconhecimento automático. Se isso acontecer de fato, poxa, é muito bom. E daí você já vai ter vai ter uma barreira a menos para eu vender a carne brasileira na França, na Alemanha, entendeu? Porque, assim, como eu disse, a tarifa é a mais clara, porque é número, né? É imposto. Então é mais fácil de você ver e de você lidar. Mas tem sempre outros mecanismos que os governos usam para proteger o produto, né? E um grande deles é falar assim, não, eu não aceito a carne brasileira, não. Não, vocês usam aqui um produto X para alimentar o boi que faz mal para a saúde. Que potencialmente vai dar câncer em 10 anos comendo não, carne. sempre tem tudo vai dar câncer. Entendi. Balela, sabe que não é. Quer dizer, óbvio que tem isso, né? Existe. Mas não é o caso da nossa carne. Muitos são uma desculpa para você afastar o produto que vem de fora. É uma desconfiança, vamos dizer, que cria meio que um ambiente de tensão quase que permanente, né? Para coisa demorar, né? Mas é muito seletivo, né? Porque é engraçado que às vezes a carne do país do lado, que tem o mesmo tratamento, não entra nessa por uma questão talvez de ideologia política, não sei. Não, interesse comercial. É isso. Mas isso é do jogo. É do jogo. Não tem como achar diferente. Só que, assim, como eu disse, não se pode se iludir com um acordo como esse, achando que vai ser a maior coisa do universo, que agora vai explodir o comércio. Não dá para cair nessa, mas ao mesmo tempo também não vai dizer que não serve para nada. Porque claro. Ele tem avanços e, inclusive, eu vi algumas projeções até interessantes dizendo que
na verdade, o potencial é maior para a União Europeia do que para o Mercosul. Ou seja, ambos vai se aumentar o fluxo de bens e serviços, mas alguns... Só que isso é estimativa, não dá para saber, né? Alguns estão dizendo que a União Europeia vai aumentar muito mais o fluxo de exportação para o Mercosul, ou seja, eles vão vender muito mais para cá do que nós vamos vender para lá. Mas nós vamos aumentar também a nossa venda para lá, mas eles vão aumentar mais ainda a venda para cá. Talvez eles tenham uma penetração de mercado que sem o acordo eles não conseguiriam ter, porque o nosso... talvez porque a gente tem o mesmo produto que eles, né? Que é diferente da carne. A carne é o maior exemplo, né? Que a carne é o mais relevante. E até eu tenho aqui, volto a minha colinha aqui, mas assim, fala-se muito da carne. Uhum. Que é o maior exemplo, né? Que é o maior exemplo, mas como até a gente comentou antes aqui de começar a gravar o podcast, os europeus têm muita restrição à carne brasileira. Uhum. Porque eles têm muita carne produzida lá. Então a carne não é nem de longe o produto mais exportado para a União Europeia. Pra você ter ideia, o maior setor vamos dizer assim, o maior tipo de produto exportado para lá é combustível. Combustível, petróleo, enfim, né? E depois café. O café. Café, né? Commodity brasileira. Até por isso que eu falei assim, eu estou usando a colinha aqui, porque vai dizendo, chega lá, a carne está lá no final. Carne é muito mais... Eu não fazia ideia. Carne é muito mais relevante para os Estados Unidos, por exemplo. Para outros mercados que tem... O Brasil vai abrindo o mercado da carne ali para Sudeste Asiático, enfim. É um mundo infinito, né? Mas o nosso, pelo menos para a Europa, o café é muito relevante. Para os Estados Unidos também, o café é relevante. Né? E isso sempre vai ser bom, né? Quanto menos tarifa, mais o produto brasileiro vai se consolidando lá. E, em geral, nós importamos da União Europeia... Isso que eu ia te perguntar. Produtos farmacêuticos. Sim. Isso é um mercado bastante relevante. Produtos, vamos dizer assim, maquinário. Uhum. Geralmente é maquinário. Maquinário e produtos farmacêuticos é a grande maioria. Até pegando essa... Aqui, pra você ter ideia, dá 26% de toda a exportação que é feita da União Europeia para o Brasil especificamente. 26% é máquinas em geral, produtos farmacêuticos. Depois, veículos, né? Carros. Sim, sim. Né? E por aí vai. Né? Vinho, queijo. Até nem tanto. Engraçado. Eu achava que seria mais, mas... eu não sei se aqui ele fala em termos de valor ou de volume, enfim, mas vinhos também, né? Muitos, né? Mas, se bem que dentro do próprio Mercosul também tem uma circulação gigantesca, né? Enorme. Então eu entendo o seguinte, né? Anotando aqui do que você falou, né? Quer dizer, a gente tem como pilares desse acordo a questão tarifária, padrão regulatório, você falou de propriedade intelectual, né? E de que forma... Eu anotei aqui também para te perguntar sobre meio ambiente, mas me causou curiosidade quando você falou sobre a propriedade intelectual. De que forma que isso transita no acordo entre os blocos? Olha, propriedade intelectual é um universo gigantesco, né? Mas eu até diria que a propriedade intelectual é uma das que... É um tema de direito internacional que mais funciona. É mesmo? É um dos órgãos mais fortes que tem das organizações internacionais em português seria OMP, né? A Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Olha! Tem um mecanismo fantástico para execução disso, né? Porque, assim, são uma vasta gama de matérias, né? Então, patentes, principalmente patentes, marcas, denominações de origem. Mas assim, você diz, vamos dizer lá,
talvez uma forma mais barata de se pagar um royalty ou menos complicada? Como é que isso se traduz? Não, isso já funciona, na verdade, fora desse acordo, porque já é um acordo global, né? Todos os filiados da OMP, e isso funciona muito bem, né? Principalmente com relação a patentes e medicamentos, né? Que, vamos dizer assim, você tem uma validação internacional dessa matéria. Ou seja, eu tenho uma patente que eu registrei aqui, eu consigo ter uma validade internacional dessa matéria com uma certa facilidade, né? Então, isso nem precisa ser objeto desse acordo. Eu imagino que, obviamente não verifiquei, tem que ver também como é que os estados europeus vão aprovar ou desaprovar. Mas eu imagino que deva ser uma facilidade justamente para essas denominações de origem, para a proteção de produtos locais por exemplo, você tem a cachaça brasileira, você tem variedade enorme. É uma variedade enorme, mas como é que eu posso dizer? Você só pode chamar de cachaça o que é feito no Brasil. Mais ou menos como acontece com a champanhe. Exatamente, igual o champanhe. Champanhe é o clássico, né? Se não é aqui do Brasil, é um aguardente. Não, o champanhe, assim, pegou o nome, né? Uhum. Mas, na verdade, é espumante. Vinho espumante. O vinho espumante. Champanhe é só o espumante que é produzido na região da Champanhe. Exato. Então, é igual o vinho do Porto. Tem vinhos licorosos do mundo todo, mas o vinho do Porto é aquele vinho que é produzido com determinados requisitos na região do Vale do Douro, lá em Vila Nova de Gaia, da cidade do Porto, é aquilo que é chamado de vinho do Porto. Então, são questões assim. Então, você tem... Essa do vinho do Porto nunca parei para pensar. O vinho do Porto é isso. E aí, o que acontece? Esse acordo, especificamente esse da União Europeia, ele vai facilitar a proteção dessas denominações de origem, sem que você tenha que sempre reiniciar um processo, né, a cada país que você vai vender. Isso parece bobagem, assim, mas isso é muito relevante. E isso não só para você proteger uma marca, ou algo que seja... Sei lá, aqui no Paraná tem, por exemplo, a bala de banana de Antonina. Sim, ela tem uma denominação própria ali. Só pode ser chamada de bala de banana de Antonina, que é produzido daquela maneira, né? Até estavam buscando aqui em Curitiba, eu não sei se não chega a ser nesse nível de proteção, mas a carne de onça também. É verdade. Tem uma... Uhum. Então, são várias questões, né? Então, é sempre bom você ter essa proteção. E, além disso, é bom você ter uma linguagem comum com relação a categorias de produtos. Então, eu lembro que, já fugindo aqui um pouco do contexto do acordo, eu lembro quando eu estava lá na OMC, os produtores brasileiros de cachaça estavam reclamando porque o governo da Austrália colocou a cachaça na mesma classificação do rum. Como se fosse uma mesma categoria de produtos. Se sentiram desvalorizados. Não, a questão é o seguinte, é que ao ser enquadrado nessa categoria, o imposto ia lá para cima. E aí eles não conseguiam exportar. Daí a gente fala assim, não, amigo, deixa o negócio seguinte, cachaça não é rum. São coisas diferentes. Vocês não produzem cachaça. Daí eles entenderam, não, realmente, vamos trabalhar para resolver isso. E resolveram, e aí tiraram aquela categoria, criaram uma categoria nova. Tiraram aquele rótulo, né? Mas sabe que você comentou, me veio na cabeça o seguinte agora, você comentou a cachaça. É engraçado porque a gente vai para Morretes e a gente vê várias cachaças premiadas em Bruxelas. Então, o rótulo de cachaça, quer dizer, a gente fala de cachaça brasileira, mas todo mundo é premiado em Bruxelas, né? Por que será isso, né? Tem bons degustadores de cachaça lá. Né? Mas aqui também tem.
Agora, uma coisa que me chama a atenção, que estava anotando aqui, que a gente falou, então tá, propriedade intelectual, padrões regulatórios, tarifas, meio ambiente. Eu fico, olha, até apaguei aqui sem querer, eu fico me perguntando até que ponto que as cláusulas ambientais, que isso é uma barreira real ou, mais uma vez, um instrumento para reserva de mercado europeu, né? Porque afinal, aí agora quem está falando é o Paulo, tá? Muito se fala de desmatamento, de um monte de coisa, mas a minha opinião é que lá só desmataram antes, né? Então, eu fico pensando, será que isso é mesmo? Será que não é só mais um pretexto aí para a gente segurar ou para conseguir um ganho em outras partes do acordo? Isso é um tema polêmico. Eu considero que sim. A União Europeia hoje, ela usa isso como uma arma de protecionismo, né? Porque para ela é fácil agora dizer que ela é super ecológica quando ela já desmatou um monte, né? Né? Agora é fácil, entendeu? Uhum. Então... E dizer que a Amazônia é do mundo. Mas é interessante. São, obviamente, como eu disse, das tantas barreiras, então... o acordo também estabelece padrões em termos de emissão de carbono, né? Para você ter a certeza de que aquele produto não veio, não incentivou o desmatamento. São questões que são relevantes até para nós. E principalmente o desmatamento ilegal. Uhum. Então, óbvio, você utiliza desses instrumentos também para adequar-se a políticas de meio ambiente, né? O produto que entra aqui tem que seguir determinados parâmetros, as próprias do Acordo de Paris, os objetivos. Na teoria da seria, ONU. tem que seguir os mesmos parâmetros do que sai daqui também, né? Isso. Meio que isso, talvez. Também, mas assim, a gente sabe que não é bem desse jeito. Não é bem desse jeito, mas vamos dizer assim, sempre tem uma vantagem de você ter criar uma linguagem comum com relação a isso e ser mais transparente no que diz respeito aos critérios para todas as ordens, incluindo ambiental para a troca de produtos e de talvez bens e ser mais objetivo, eu diria, né? Exato. Porque a objetividade, ela torna a coisa muito mais clara, né? Você sabe até onde você pode ir, né? Uma outra coisa que você comentou ali por cima e também me veio na cabeça é que há uma espécie de assimetria entre os países do próprio bloco aqui, tá? Mercosul, certo? Determinados países produzem uma variedade enorme de produtos, outros só compram. Exemplo que me vem na cabeça é o Uruguai, compra quase que tudo, né? Produz lá a carne, como é que é? Plantam a carne pra gente, né? Mas bem dizer, você chega lá, você vai ver o café vai vir daqui, a geleia vai vir daqui, um monte de coisa vai vir daqui, né? Esse acordo, ele de certa forma, ele considera essa assimetria de capacidade de produção de cada país, ou ele é uma coisa só que vai ser imposta para todo mundo? E se for, com certeza deve ajudar uns e atrapalhar outros, né? Não, ele leva em conta essas variáveis, né? Então, principalmente naquilo que eu comentei lá atrás sobre o sistema das cotas. Uhum. Então, tem cotas específicas para determinados países. Uhum. Então, às vezes o Paraguai tem uma cota maior, uma cota menor no fluxo de vários tipos de bens. Uhum. Não, isso sempre, principalmente quando em blocos assim, em blocos econômicos, eles levam isso em consideração. Até porque, como eu disse, se você fizer uma coisa muito abrupta, né, você vai destruir mercados e vai ser ruim. E uma solução que, em tese, era para melhorar, vai acabar piorando a situação de mercado de um determinado país. Então, sim, tem esse cuidado. Mas provavelmente deve ser um cuidado em nível de bloco, eu imagino, né? Vamos dizer, você falou da questão da cota de produtos, né? Porque se nós já temos o Mercosul, e aí é uma dúvida minha, eu sei que é uma dúvida de leigo, né? Afinal, eu não sou da área e o objetivo da conversa é esse. Mas se é Mercosul e União Europeia, na relação entre blocos digamos, visto a especificidade do Paraguai, chega a esse nível? Sim. Caramba, não fazia ideia. Porque você tem... quando você vai negociar um acordo desse, você tem, igual isso aqui que eles divulgaram, você tem
a quantidade de produtos que são exportados para um determinado país e que são importados. Uhum. O quanto é exportado, de qual lugar, para qual lugar. Nossa, então é bem específico, não é E de aí- bloco para bloco. E daí a partir disso, você começa a criar esses parâmetros. Uhum. Eu até achei curioso aqui porque você tem ideia, a balança comercial do Brasil com a União Europeia em 2025, ela ficou praticamente zerada. A gente chegou, na verdade, a gente exportou menos do que a gente importou mais do que exportou. Uhum. Mas assim, 49,8 bilhões de dólares de exportação, 50,3 bilhões de dólares de importação. Então, basicamente, deu no 0 a 0 ali. Não é tão desequilibrado. Mas, como eu disse, tudo isso é levado em conta, porque são muitas pessoas envolvidas, é o setor produtivo, então você não pode fazer uma mudança abrupta demais, senão Você quebra você determinado quebra, setor. exatamente. Uma coisa que eu tinha notado, você até já falou, já quase que respondeu tudo, né? Vamos dizer, do ponto de vista jurídico, sobre essa questão da compatibilização do direito interno dos países e as normas do acordo, tá? Você já passou sobre isso, mas agora eu quero uma questão que eu quero saber opinião mesmo. Pelo menos olhando a nossa realidade aqui, você acha que há uma possibilidade de conflito normativo ou de perda de soberania regulatória para o Brasil? Você acha que está iminente a gente ter que, abre aspas, é um termo feio de falar, eu sei, mas da gente ter que abrir as pernas de algo que sempre foi fechadinho aqui só para fazer dar certo esse acordo? Eu imagino que não. Mas vai ser pouco. A tendência é que o que diminua seja justamente essa barreira Deles lá, fake, digamos Uhum. assim. Não, tanto nossa quanto deles. Porque nós também temos um monte de barreira. Não adianta falar que só eles que fazem. O Brasil é um país muito protecionista. Muito protecionista. Então, é muito caro você importar um produto pra Te cá. vem alguma coisa na cabeça, assim, de protecionismo que é exagerado com relação ao que vem da União Europeia? Se você imaginar o que deu tanta polêmica agora, uns anos passados, que foi a taxa das blusinhas. Isso é um exemplo claríssimo de protecionismo. Por quê? Porque todo mundo começou a comprar da Shopee e do Temu, AliExpress e Shein. Pô, começou a inundar o Brasil de produtos chineses muito mais baratos, né? Quem que não gostou? O pessoal se arvorou nisso um monte, né? Aí o pessoal os produtores aqui falou, epa, que isso? Esses caras vocês estão me quebrando, vocês estão me inundando de produto, né? Já era uma queixa antiga, né? Sim. Mas sabe que eu me lembro, não sei se é verdade, você talvez diga que sim ou que não. O que fez de fato o governo abrir o olho e falar, pô, precisamos resolver isso aqui, é que os Correios relatavam um problema de que você pagava o frete lá, mas o frete lá não cobria a despesa do Correio aqui para fazer a entrega do produto. E que daí o Correio, que já é uma empresa que todo mundo sabe, super deficitária, né? Fala pro governo, bate lá e fala, ô, porra, quer dizer que você não vai cobrar nada dos caras e eu fico entregando de graça o produto do chinês aqui? Eu não sei exatamente sobre esse ponto, mas eu tenho uma teoria justamente o inverso. Conta aí. Eu acho que... mas é uma teoria, tá, gente? Claro, não, faz parte. Não tenho números assim para dizer, mas eu tendo a dizer que a taxa das blusinhas... Porque assim, a taxa das blusinhas praticamente ninguém mais compra da Shopee da China. O volume que era 100 passou a ser 10. Né? Aí, óbvio, né? Por causa do preço, que aumentou muito. Antes você comprava uma coisa por R$100, agora é 200 que você tem que pagar para aquele produto chegar em você. E isso fez com que o volume de entregas dos Correios tenha diminuído abruptamente. Sim. Então, eu tenho uma teoria de que isso contribuiu, sim, para a crise dos Correios que os Correios sofrem hoje em dia. Quer dizer, Foi um baque. acentuou o déficit da compra dos Correios. É porque
esse é um problema mundial, mas no Brasil tem muito isso. Você toma uma decisão com um determinado discurso e você não pensa em todas as consequências daquela decisão. Então, nós vamos proteger a indústria nacional. Às vezes você pensa assim, vamos criar essa taxa das blusinhas porque a gente vai arrecadar mais. Bom, se você criou a taxa, as pessoas vão parar de comprar, então você não vai arrecadar. Na verdade, você vai diminuir o fluxo de compras. E aí você acabou penalizando um outro ator que você nem imaginava, que era os Correios, que estava, assim, queira ou não, faturando muito com essas entregas, porque todas as importações, né, vinham, grande maioria vinha pelos Correios, e agora não tem mais. Então diminuiu, causou um prejuízo enorme. Eu me lembro que num primeiro momento eles instituíram uma taxa única lá de R$15 para todos os produtos. Eu sei porque eu acabo comprando, ávido comprador de tecnologia do AliExpress. E eu me lembro, R$15 você paga com o pé nas costas. Você fala, você vai pagar determinado produto, vende lá, você paga R$180, você vai pagar 195? Beleza. Agora, a partir do momento em que o imposto incidiu, vamos dizer, com o cálculo à risca mesmo, que você olha lá, você já sabe o quão caro vai ser. Eu mesmo, muita coisa olho e falo assim, melhor pagar R$10 a mais aqui no Mercado Livre, que houve a importação oficial, que eu posso pedir garantia. São vários elementos, né, que vão contar aí para a tua decisão na compra, né? Mas o que eu ia dizer é que isso escancara essa questão da taxa das blusinhas, né? Escancara um problema que desde até foge do direito internacional e vai para o direito tributário, que é a opção tributária que o Brasil teve, né? Aqui nós temos uma tributação muito forte sobre as mercadorias, né? Sobre o produto, sobre o consumo. Então, assim, você vai comprar essa taça aqui, você vai ver que 60% dela é imposto. 60% é imposto. Enquanto a tributação da renda é menor. Ou de herança, por exemplo, é muito menor do que em outros lugares. Na Europa, nos Estados Unidos, em geral, é o inverso. A tributação da renda e de heranças, por exemplo, é bem mais alta, mas a tributação sobre o produto acabado é menor. Sobre o iPhone em determinado estado, 6%. É por isso que o produto lá, os bens de consumo em geral na Europa e nos Estados Unidos são mais baratos, né, do que aqui no Brasil. Então aqui é caro você ter bens de consumo. Lá é mais barato, em tese. Aqui é caro produzir, é caro comercializar, é caro tudo. Mas você comentou então assim, que hoje temos uma super exportação, de certa forma, do café, de outros bens, até menos lá da carne, de outros produtos, tá? Mas com esse tratado agora, que setores que você imagina que vão ficar mais viáveis de se exportar? O primeiro, eu diria, de cara, a carne. Tá. Que já é vamos dizer assim, é um produto que o europeu tem uma certa resistência. Vai ser o maior mercado do mundo, do Brasil, vai ser a carne. Não vai ser para a União Europeia, não vai ser a salvação dos frigoríficos brasileiros. Talvez vai melhorar. Vai melhorar. É o que tem maior potencial. E eu teria que ver exatamente, mas eu imagino que eles têm falado muito no mercado automotivo, né, no caso a importação da União Europeia, o Brasil importar mais carros de lá. Entendi. Tem alguma coisa relacionada a serviços? Porque, por exemplo, eu conheço alguns profissionais, coisas assim que a gente não sabe nem que existe até que te contam, né? Eu conheço, por exemplo, um profissional que ele foi buscar... Ele é um arquiteto e ele faz renderização 3D de projetos. Mas para quem que ele faz? Para a Inglaterra. Ele faz daqui por quê? Porque a Inglaterra lá você tem que visualizar o entorno para aprovar o projeto. Não sei se na prefeitura, enfim, em qual que seria o órgão lá. E ele falou, nossa, eu consigo fazer isso muito mais barato do que o inglês. Alguém um dia indicou ele ficou sabendo disso, ele explora esse mercado. Talvez quem assistiu o nosso podcast vai entrar nesse mercado por minha culpa. Mas o que eu quero dizer assim,
existe uma exportação de serviço, existe muito programador que presta serviço para fora. A gente sabe que, por exemplo, software, o grosso é Estados Unidos, mas tem uma indústria de software muito grande na Europa também, né? Então eu fico me perguntando, beneficia também o setor de serviço de alguma forma? Olha, eu não sei exatamente. Vendo aqui, como eu disse, o que existe é uma base de acordo que ainda vai ser... A gente ainda vai saber, depois que passar nos parlamentos, o que vai se executar ou não. Mas eu vejo aqui que o foco é maior em bens. É mais comércio. Mais em bens do que em serviço. Mas eu imagino que só pelo aumento do fluxo quando você tem um aumento da relação comercial, todos os setores acabam se beneficiando, né, para entrar em mercados, inclusive de serviço. Quer dizer, esse acordo pode ser firmado mirando no produto e pode também acertar no setor de serviço. Né? Perfeito. Interessante. É uma coisa que me ocorreu agora, né? Antes da gente continuar, eu quero te perguntar o seguinte. Vamos supor que você quisesse gravar um podcast em Curitiba. Você certamente ia procurar um estúdio aí que tivesse um certo patamar de qualidade de áudio e de vídeo. Pois é isso que os estúdios da Toca oferecem para você aqui no coração de Curitiba. Essa empresa maravilhosa aqui que nos patrocina, ela está na Cândido de Abreu, pertinho da prefeitura, pertinho do Shopping Miller. Você grava a imagem com essa qualidade que você está vendo aí, com esse som cristalino e com um ambiente que é uma verdadeira imersão no mundo do podcast. E caso você não queira só gravar um podcast, tem uma coisa muito legal, que é o Estúdio 2 aqui do lado. Aqui você pode trazer o teu profissional de fotografia e fazer o teu portfólio profissional para você colocar na rede social, no teu currículo, no teu LinkedIn, enfim. Então, hoje em dia a gente sabe que se posicionar e saber se comunicar é uma forma de você mostrar a autoridade que você exerce sobre o assunto e vai trazer mais clientes para você. Então, entre em contato com a Lana, aqui tanto para foto quanto para vídeo. Fala com ela aí que eu acho que vocês vão ter um serviço muito legal. Com um detalhe, tá? Eu nunca falei isso em propaganda, mas com ela aqui vocês têm também o serviço aqui de uma pessoa que é super já antiga na área e experiente nisso aí, vai saber te dirigir, não vai deixar você falar besteira na frente da câmera, ela me corrige o tempo inteiro, e é isso aí. Então, muito obrigado pro nosso patrocinador, mas agora sim, voltando. Eu queria que no alto do meu conhecimento sobre estúdios, eu fiquei impressionado aqui com a estrutura, realmente é muito, muito bacana. Show de bola aí, ó. Isso já temos um cliente potencial aqui na sala. Muito obrigado pelo elogio, mas é isso mesmo. Ela atende muito bem e o estúdio faz de tudo para, enfim, atender de uma forma legal, né? Repare que é um cenário que, se um advogado vier aqui, ou se vier um médico gravar aqui, ou se vier um cara de outra área, vai ter um serviço bem prestado e sem aquela coisa meio adolescente, sabe? Então, eu particularmente sou suspeito para falar. Muita coisa se fala sobre a diplomacia brasileira, muita coisa se fala sobre a própria forma dos governos de tratar o assunto diplomacia, as relações que nós temos com os outros países. E eu te pergunto o seguinte, esse acordo ele é um passo assim que você vê que ele é rumo a uma maturidade assim, diplomática da América do Sul, né, de forma geral, ou é o contrário, cara? Ou ele mostra, vamos dizer, uma dificuldade do bloco se firmar no mercado, meio que um desespero, ou é maturidade, entendeu? Olha, na verdade é assim, a diplomacia brasileira, historicamente, ela é muito elogiada por ser uma diplomacia muito técnica, que tem, afinal, todos os diplomatas aqui são concursados, são formados no Instituto Rio Branco, que é renomadíssimo. Então, a diplomacia brasileira ela é internacionalmente reconhecida por ser muito boa tecnicamente. Perfeito. Né? Ao contrário de outros países que tem um fator político muito mais relevante, né? No seguinte sentido, não de... Óbvio que a diplomacia é política, mas, vamos dizer assim, quem lidera a diplomacia são indicados puramente políticos, não são necessariamente técnicos. Entendi. Né? Enquanto no Brasil sempre houve esse reconhecimento porque tem-se aqui uma escola de formação de ponta, né? São pessoas muito técnicas, tanto que muitos diplomatas acabam saindo da carreira diplomática e indo para
prestar consultoria. Para consultoria de grandes multinacionais, porque realmente são pessoas muito boas, né? Só que assim, o corpo diplomático ele é um corpo técnico a serviço de um agente político, a serviço do governo. Uhum. Então, ele está pronto para obedecer o que o governo da ocasião vai... Se o governo tem uma determinada ideologia, o Itamaraty vai estar lá para... Quer dizer, uma das atribuições é representar, talvez, o viés político de quem está no... Não, essa é a principal missão do Itamaraty. Uhum. Né? Não importa a cor do time, ele está lá para fazer o trabalho da negociação igual advogado. Uhum. Né? Não importa o que você acha. Vai ter que defender o cliente. Exato. Né? E o que eu vejo, daí também óbvio, uma opinião minha, né? Já estou dizendo aqui, né? O Brasil sempre teve uma visão pragmática com relação a tudo na diplomacia. Uhum. Né? E principalmente com relação ao comércio. Então, a gente vai para onde a gente for ganhar mais. Não tem essa história de... interesse geopolítico. Isso, é até muito curioso, porque eu vi muito isso quando eu fui lá para a OMC, lá na Suíça, que o discurso é uma coisa, a realidade é outra coisa. Uhum. Entendeu? Então, você pode chegar lá e falar, não, eu odeio a China, não aguento chinês. Mas na mesa lá está todo mundo negociando normalmente. Uhum. Né? Então, existe uma grande diferença entre o discurso e a prática. Não importa o governo. Né? O Brasil sempre foi marcado por esse pragmatismo, tá? Histórico. Eu tenho percebido que, ultimamente, isso tem mudado um pouco. Né? Principalmente no atual governo. Eu não estou dizendo se isso é bom ou ruim, né? Mas isso tem acontecido não só nas áreas do comércio, como em outras áreas. Né? Então, você vê hoje o Brasil com uma posição muito mais firme para determinado lado com relação a inúmeros assuntos internacionais, das questões mais polêmicas possíveis. Então, você pensa agora Venezuela, a forma como o Brasil se postou com relação à Venezuela, a forma como as notas do Itamaraty com relação ao Irã agora, recentemente, era uma coisa que não tinha antes. O Brasil era bem mais equilibrado nesse assunto. Agora tá mais firme, mais vestindo a camisa. É uma posição, vamos dizer assim, mais radical, mas não veja como algo pejorativo, mas é mais radical com relação a determinada posição política e não mais uma tão pragmática quanto era antes. Está falando sobre assuntos que talvez não falaria em outros tempos? Exato. Ou tomando posições que não tomaria em outros tempos. Uhum. Na minha visão, eu não gosto muito disso, nem tanto por um lado nem por outro, porque assim, nós somos... A gente está aqui ainda remando bastante, então a gente não pode ficar tomando lado, porque a gente... Não criar inimigo do outro. Exatamente. Uhum. A chance da gente perder é sempre maior na briga internacional. Agora, só para fazer uma observação. Curiosamente, esse acordo com a União Europeia ele vai ao contrário, é uma demonstração do contrário. Um acordo como esse é uma demonstração de sobriedade, de pragmatismo, e não de algo mais assim, vamos dizer assim, mais radical ou mais ideologizado para determinados assuntos. Sabe que eu costumo dizer para os clientes, quando o cliente é muito... aquela pessoa que não contém, que é muito ansiosa e quer falar demais e quer brigar com todo mundo, eu digo assim, você conhece a história do cara que foi preso por ficar em silêncio na frente do juiz? Ele fala, não. Eu falo, justamente porque não existe. Se você ficar em silêncio, a pior coisa que pode acontecer é ele olhar para você e falar, tá bom, não quer falar nada, próximo, né? E eu penso que a neutralidade
A gente, inclusive, no direito ouve muito isso, né? Quando o cara fala assim, porque quem cala consente, né? E a verdade é que nem sempre, né? Quem fala não quer dizer nada, na maioria das vezes. É que agora eu acho que isso começou a tomar mais relevância, né? Aham. Óbvio, assuntos internacionais sempre foram importantes, mas hoje está assim, o tempo todo são os temas os temas globais estão assim, né? São manchete dia após dia, né? E então acho que eu volto a dizer, eu seria mais pragmático, porque eu acho que o importante é a gente vender, né? Exatamente. Exatamente. Trazer o benefício para o Brasil. Uhum. E o meu único receio é que, ao tomar posições mais firmes ou mais Que pendam mais ideológicas por um lado. ou para outro, a gente acabe perdendo esse respeito que a diplomacia brasileira sempre teve de dialogar com todo mundo. Então, assim, o Brasil era você pegava as brigas mais cabeludas do mundo, o Brasil sempre teve diálogo com todo mundo. Sempre falou com Rússia, com China, com Israel, com Palestina, com todos os lados, né? E aí o problema de você tomar muito partido com relação a uma coisa e não, né, e não ter uma posição mais sóbria, você acaba perdendo essa neutralidade. Né? Então, assim, por exemplo, causou muito... óbvio, teve toda essa polêmica o Brasil retomou um pouco isso quando o Lula sentou para negociar com o Trump. Uhum. Voltou um pouco pro padrão, que é esse, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê que já está começando a ter as consequências. Uhum. Porque o Brasil é muito ligado né, ao Irã, à Rússia, à própria Venezuela. E aí os Estados Unidos falaram, pera. Tanto que hoje saiu agora uma nova tarifa dos Estados Unidos para países que têm comércio com o Irã. Uhum. O Brasil é Com diretamente certeza. afetado, Uhum. porque o Brasil e o Irã são aliados ideológicos, enfim, políticos. Eu estou dizendo para não ser aliado do Irã? Não, jamais. Só acho que não dá para tomar tanto partido que não precisa pegar na mão. A gente vai acabar perdendo. Porque uma coisa é você ser uma grande potência mundial, você ser a China, você ser os Estados Unidos, ser a União Europeia. A União Europeia até menos, tá? É mais assim, China, Rússia, Estados Unidos, que além do poder econômico, você tem um poder militar também. Sim. Aí você pode ter, entendeu? Você pode até falar mais do que pode falar, do que deveria. Você né? pode ter opinião, porque, cara, você é um grande ator. Agora, a gente que está engatinhando ainda, cara, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, na minha visão, para trazer benefício para nós. Aí o dia que a gente for grande mesmo, aí beleza, a gente vai ter mais liberdade para falar o que a gente quer. Eu li alguma coisa agora recentemente, até talvez você vá me confirmar. Me parece que houve também uma taxação recente, acho, da China aos produtos brasileiros, não teve? Agora, acho que semana passada, alguma coisa assim. E é engraçado que pouco se comenta, né? Muito se comenta do protecionismo americano em relação a gente, ou de outras partes do mundo. Mas quando alguém que o Brasil pega na mãozinha e chama de aliado faz algo contra, a gente vê pouco. Isso aí é um grande problema do que se divulga, o que não se divulga, que isso vai do interesse do governo ou da imprensa, enfim, com relação a esses assuntos. Mas, se eu salvo engano, o que houve foi inclusive fruto do relacionamento da China com os Estados Unidos. Para favorecer a importação de produtos dos Estados Unidos, entre eles a soja. Que aqui se produz muito. Então, provavelmente algum mecanismo que vai aumentar a taxação da soja brasileira. E eu tô falando isso por achismo, não tenho certeza. Mas, salvo engano, era alguma medida relacionada. Só que é o tipo da coisa, né? Você tem que... Você não pode não pode se emocionar, porque uma coisa é o que se divulga, que alguém tem interesse em divulgar nos jornais. Eu não estou falando exclusivamente de governo, mas sempre tem inúmeros atores que têm interesse em divulgar mais coisas,
Então, coisas que alguém tem interesse em divulgar e outros que não tem interesse em divulgar. Então, só que o nosso papel como técnico, né, como uma pessoa mais que analisa, especialista no assunto, é não depender desse... Claro. Né, É não se basear no que é divulgado, mas digerir o que está no papel. Para ver a fonte primária do que está acontecendo. E saber ponderar, não ficar a depender do, vamos dizer assim, do calor do momento, porque está, né, tá sendo discutido. Mas assim, eu acho que até estava pensando agora fazer uma observação, porque assim, eu achei interessante, porque como principalmente o presidente Donald Trump, ele tem tanto essa bandeira das tarifas e tal, não sei o quê, eu sempre falei assim, acho que nunca se discutiu tanto comércio internacional quanto agora. Isso é uma parte boa. A parte ruim também é que nunca apareceu tanto especialista em comércio internacional. Quer dizer, começou a se falar... Especialista de rede social. Sem saber nada do que acontece, do que é um mundo assim tão complexo. E tão técnico, né? São tantos fatores que as pessoas tentam simplificar e não... Pois é. Não é bem a assim. simplificação ela pode causar problemas no direito, né? Mas você comentou agora há pouco sobre o Itamaraty, essa questão de ser, ou pelo menos de ter um histórico pragmático, pouco ou menos politizado do que em outros países, né? Mas se você tivesse que fazer uma análise fria entre os dois blocos, Mercosul e União Europeia, qual desses dois blocos você imagina que tenha essa relação mais politizada? Eu não diria questão politizada, tá? Mas é pela forma como cada bloco se coloca. Então, assim, o nível de integração da União Europeia é muito maior do que o do Mercosul. Certo. Então, eles têm vamos dizer assim, um nível de integração muito grande. Tanto que eles têm uma grande parte das leis que são feitas, elas são supranacionais, elas valem para a União Europeia toda. O Mercosul ainda está engatinhando. Quer dizer, nós aqui é um pouco mais, cada um por si. Lá porque... eles já têm um entendimento, né? Exato, mas é porque isso é natural, porque o nosso processo de desenvolvimento regional, ele é bem mais incipiente, né? E enquanto a União Europeia ela já vem com um amadurecimento com maior. acordos de integração muito antigos. Então, é uma história também mais antiga de própria administração do Estado, né? Exatamente. Então, assim, de maneira que... não que eles estejam ilesos a esse tipo de problema. Tá aí o Brexit é o maior exemplo. O maior exemplo. Né? Chegou um movimento que falaram, vamos cair fora. Né? Então, esse é o exemplo clássico. Aqui na América do Sul não chegou a esse ponto, até porque, como eu disse, o nível de entrelaçamento dos países é muito menor. Então, aqui nós temos a placa do Mercosul, que né, nós temos uma facilidade para de circulação de pessoas, mas não chega a ser igual à União Europeia. Da União Europeia, eu passo de um país para o outro... Não tem nem alfândega. Né? Lá você tem... Eu acho até muito curioso usar o exemplo da Suíça, que eu estava lá na fronteira com a França, né? Então, assim, eu ia no mercado na França, no Carrefour, tinha produtos da Europa inteira. Porque é como se fosse dentro do mesmo país. Não tem tarifa. Então eu vinha italiano, produtos que vinham da Itália, da Alemanha, não sei o que, tudo estava lá por um bom preço. Porque era como se fosse dentro do país. Agora, esse mesmo produto, se eu ia comprar na Suíça, era muito mais caro. Porque na Suíça era como se fosse um produto importado. Claro. Entendeu? Então, aqui no Mercosul a gente ainda está engatinhando. Mas está... Tá bom, você vê muitos produtos do Mercosul sendo vendidos aqui no Brasil. Você vai no mercado, você tem queijo argentino, você tem vinho argentino, uruguaio, vinho chileno.
Então tem esse fator, mas ainda não está engatinhando. Por isso, né, volto para responder a sua pergunta, eu diria que a União Europeia é muito mais coesa em tomar posições do que o Mercosul, né? Até ainda mais agora que você tem, por exemplo, e você tem muito essa visão que vai depender do governante de ocasião para ver o que vai ser a posição do bloco, né? Agora você tem, por exemplo, no Mercosul, você tem um cara que é o Javier Milei, que tem uma posição diametralmente oposta do Lula, né? Então isso dificulta um pouco você ter uma coesão do bloco, bloco, ainda mais com pelo menos 4 membros originais, né? Imagine, deve você pensar, mas imagine a Europa, que tem um monte, né? Só que lá é uma construção histórica mais consolidada. É aquela, igual, vamos dizer assim, grosso modo, é você pensar naquela diferença das questões de governo e das questões de Estado, né? Lá tem, vamos dizer assim, tem essa construção melhor da questão de Estado, que é independentemente do governo que está no momento, vamos trabalhar aqui por questões que são mais institucionais, são mais consolidadas. Mas, mesmo assim, ultimamente isso... Nada está escrito na pedra, como diria um amigo meu. Então, se até a Inglaterra resolveu cair fora, quem disse que outro país não pode resolver cair fora? Da União Europeia, e daí demonstrar que essa coesão não é tão grande assim, né? Ainda está em andamento, como você falou. Acho que vai demorar um pouquinho para a gente saber o final, mas pelo menos agora a gente já entende um pouco melhor do que é isso, há quanto tempo vem acontecendo e quanto tempo vai durar. Enfim, eu quero te agradecer, doutor Antônio, pela parceria de ter vindo aqui falar com a gente. Eu quero muito que você deixe aí um comentário educado aqui embaixo, dizendo se você também gosta desse assunto, o que você entende, se você concorda, se você discorda. Deixa o likezinho também. E é isso aí, se inscreva no canal para ter mais papos como esse aqui. Caso alguém queira te contratar, como é que te encontra? Pode ser pelo meu LinkedIn ou pelo meu Instagram. Mas eu estou sempre à disposição aí, agradeço enormemente o convite. Estou não somente na área profissional, né, como advogado, mas também na área acadêmica, que é minha formação toda, né, no direito internacional. Sou muito interessado nesse assunto, então sempre quem quiser me contatar, fique absolutamente à vontade. É isso aí, falar de direito é algo que não tem advogado que não goste, né? Mas é isso aí. Como vocês bem sabem, a nossa agenda ela nem sempre permite uma regularidade aí nas publicações, porque afinal a gente tem que trabalhar e isso toma muito tempo, mas a gente adora fazer isso aqui e se Deus quiser a gente volta com mais convidado bacana. Eu sou o Paulo, esse foi o doutor Antônio e é isso aí. Um abraço, até a próxima.